Estudos Bíblicos, lição número 14. A maior profecia de tempo do mundo. Está prestes a estudar a mais longa e mais significativa profecia de tempo da Bíblia. Dada mais de 500 anos antes da morte de Cristo, ela aponta com precisão o tempo de seu sacrifício. E como o único lugar no Antigo Testamento que fala de um Messias vindouro por esse termo, ela está no topo de todas as profecias messiânicas. No entanto, esta profecia, que se encontra nos capítulos 8 e 9 do livro de Daniel, vai para além do ministério terrestre de Cristo, fornecendo um panorama da sua obra atual por nós nas cortes do céu. Abordaremos a profecia em 3 lições. Na primeira, concentrar-nos-emos em estabelecer os elementos temporais envolvidos. As 2 lições seguintes levar-nos-ão à sala do trono de Deus, abrindo à nossa compreensão a obra especial de Jesus por nós nestes últimos dias. Recordar-se-á da lição 2 que a profecia de Daniel 8 começa com um carneiro e um bode. Depois de falar sobre os chifres do bode, a visão se volta para as atividades do chifre pequeno, que se engrandece para desafiar o céu, lançando a verdade por terra e pisoteando o santuário e o exército. Por quanto tempo o santuário e o exército seriam pisoteados? Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel, capítulo 8, versículo 13 e 14. Quem foi encarregado de fazer Daniel entender a visão? E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Daniel 8,16. O anjo começou a explicar a visão. Disse a Daniel que o carneiro representava a Medo-Pérsia, o bode e seus chifres representavam a Grécia. Falou um pouco mais sobre as atividades do chifre pequeno, mas não disse mais nada sobre o fator tempo envolvido. Quando Gabriel não deu uma explicação completa, o que é que aconteceu a Daniel? E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Daniel 8:27. Quando Gabriel finalmente voltou para explicar a parte temporal da visão, quanto dos 2300 dias ele disse que era destinado ao povo judeu? Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Daniel, capítulo 9, versículos 21 a 24. 70 semanas são 490 dias. Subtrai a isso do total dos 2300 dias e restam 1810 dias da profecia. Na profecia bíblica, Deus designou uma unidade de tempo curta para representar um período de tempo mais longo. Que escala é que ele usa?
Um dia te dei para cada ano. Ezequiel 4:6. Cada dia representando um ano. Números 14:34. Aplicando essa regra, 2.300 dias proféticos são, na verdade, 2.300 anos literais, dos quais os primeiros 490 foram para os judeus. O período de tempo começaria quando qual ordem fosse dada? Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o Príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9:25. Para cumprir a ordem de Deus, que 3 reis da Pérsia teriam de fazer decretos sobre a reconstrução de Jerusalém. E edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado do Deus de Israel, e conforme ao decreto de Ciro e Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras 6:14. O último decreto, o de Artaxerxes, está registado em Esdras 7 e entrou em vigor no outono de 457 a.C. Quem apareceria depois de 7 semanas e 62 semanas? Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o Príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9:25. 69 semanas são 483 dias proféticos. Do outono de 457 a.C., 483 anos nos levam ao outono de 27 d.C. De acordo com a profecia, seria nessa altura que o Messias apareceria. Messias é a palavra hebraica que significa ungido. A Bíblia diz-nos que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Atos 10:38. Essa unção teve lugar no seu batismo. João 1:32. Jesus foi batizado no outono de 27 d.C., o tempo exato predito na profecia de Daniel. Depois de Jesus ter sido batizado, o que disse André ao seu irmão Simão? Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. João 1:41. Quando Jesus começou o seu ministério público, o que é que ele disse para revelar a sua compreensão quanto à sua linha de tempo profética? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:15. Indicando que Jesus veio mesmo a tempo, quando é que Paulo disse que o Salvador apareceu? Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. O que é que Jesus faria cessar no meio da 70ª semana? E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9:27. Essa semana seria os últimos 7 anos da parte das 70 semanas da profecia. Ela se estendeu do outono do ano 27 d.C. até o outono do ano 34 d.C.
Na primavera do ano 31 d.C., exatamente na metade desse período de 7 anos, Jesus pôs fim a todo o sistema de sacrifícios e ofertas, oferecendo-se como o Cordeiro de Deus para quem todo o sistema sacrificial apontava. O que é que aconteceu no Templo de Jerusalém quando Jesus morreu, que significou que os seus serviços rituais nunca mais teriam qualquer significado? E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Mateus 27:51. 70 semanas foram determinadas ao povo judeu para fazer o quê? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Daniel 9:24. A parte das 70 semanas dos 2300 anos terminou em 34 d.C. Nesse ano, o tempo da graça de Israel terminou e eles selaram a sua rejeição de Cristo apedrejando Estevão. Com os judeus deixando de ser o povo escolhido de Deus, o Evangelho começou a ser proclamado aos gentios e a Igreja cristã herdou todos os privilégios prometidos aos descendentes de Abraão. Gálatas 3:29. O templo e a cidade de Jerusalém foram destruídos pelos exércitos romanos no ano 70 d.C. Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27 e Marcos, capítulo 13, versículo 14. A visão dos 2300 dias apontava para que período da história da Terra? E veio perto de onde eu estava, e, vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Daniel 8:17. A partir do outono de 34 d.C., restavam 1810 anos da profecia. Somando 1810 a 34, chegamos ao outono do ano 1844, que a profecia chama de o tempo do fim. O que é que a Bíblia diz que aconteceria no fim do período dos 2300 dias? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8:14. Que instruções deu o anjo que mostram que a visão não foi dada para os dias de Daniel? E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Daniel 8:26. Quando é que o conhecimento das profecias de Daniel seria finalmente aumentado? E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Daniel 12:4. Para verificar os cálculos acima, lembre-se de que não havia ano zero. Em outras palavras, 1 antes de Cristo foi imediatamente seguido por 1 depois de Cristo. À luz da Palavra de Deus, compreendo que a porção das 70 semanas da profecia dos 2300 dias foi cumprida com exatidão no ministério e sacrifício terrestre de Jesus. Entendo que os 1810 anos restantes da profecia apontam para uma importante obra de purificação que aconteceria perto do fim dos tempos. No nosso próximo estudo, que será a lição número 15, abordaremos o Apocalipse revela a profecia de Daniel.
Até lá, desejamos as maiores bênçãos de Deus para todos vós.